O nome da mensagem hoje é A Mensagem da Cruz como Poder de Deus. Nós estamos estudando 1 Coríntios, né? E uma coisa que ficou bem ênfase no primeiro capítulo é que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E o pastor já falou alguma coisa no início. Muitas pessoas estão perdidas dentro das igrejas por não conhecer a mensagem da cruz, a mensagem que salva. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 1, de 18 a 25. Eu vou lendo aqui para a gente separar. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não precisava nem falar mais nada, né? Paulo escreve a Corinto, a igreja de Corinto estava tendo um problema muito sério, que havia divisões, estava criando-se divisões e facções, né? Um grupo era de Apolo, outro grupo era de Paulo, outro grupo era de Pedro. E isso dentro da igreja havia uma divisão, e não era Cristo o Senhor da igreja de Corinto. Então eles estavam se enredando para as pessoas. Isso é diferente dos dias de hoje? Não é diferente. Eu falei na reunião das nossas orações, né? Geralmente, onde você congrega? Eu congrego na igreja do pastor tal, na igreja do pastor tal. Não é a igreja de Cristo. Não é assim, pastor? E ao decorrer dos tempos, o Evangelho vem sendo espalhado por toda a face da terra, na medida em que o reino de Cristo avança para os finais dos tempos. Nós estamos já a caminho dos finais dos tempos, pelos sinais, pelas coisas que estão acontecendo em redor do mundo. Então estão sendo plantadas igrejas, comunidades que se espalham por toda a parte do mundo. Infelizmente temos notado que ser evangélico hoje traz para uma boa parte das pessoas uma conotação completamente financeira e centrada na pessoa do homem. Eu vou na igreja porque Deus vai resolver o seu problema. Se o problema é financeiro, vai resolver. Então, as pessoas procuram a igreja para resolver os seus problemas pessoais. Hoje as pessoas estão sendo atraídas com propostas inovadoras, e nós percebemos também um aumento das fábulas, das heresias, dos ensinamentos e vivências profanas dentro da própria igreja.
coisas profanas dentro das igrejas hoje, irmãos. Se você segue alguma coisa dentro da mídia, você vê cada coisa, cada fábula. E as coisas profanas, as coisas do mundo estão entrando dentro da igreja. E tudo está se tornando normal, comum, é comum. O apóstolo Paulo batia de frente com as heresias que se espalhavam dentro das igrejas. E em meio à prisão que ele estava em Roma, ele escreveu a igreja de Colossenses 2, 6 a 8. Ele diz assim: ele instruiu uma igreja, que estava vivendo talvez pelo mesmo problema que a igreja de Corinto estava. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Esta carta ela aborda tema como a importância de distinguir entre o evangelho verdadeiro e o falso, e a necessidade de se renovar em Cristo para alcançar a verdadeira sabedoria que vem do alto e a liberdade que está em Cristo Jesus. Isto é fundamental para a igreja viver esse evangelho verdadeiro, viver o evangelho verdadeiramente. Hoje boa parte dos evangelhos estão longe da cruz de Cristo, ou talvez porque nunca estiveram perto dela. Na realidade, com o avanço do evangelho da prosperidade, da confissão positiva, das ministrações proféticas, muitos hoje simplesmente odeiam a cruz de Cristo, porque ela aborda e centraliza no morrer do eu, do ego. As pessoas têm dificuldade, as pessoas têm dificuldade de aceitar a mensagem da cruz, porque ela mortifica o nosso eu. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A nossa carne ela tem que ser mortificada. A palavra de Deus, a mensagem da cruz diz isso, que nós temos que morrer. O velho homem tem que morrer a cada dia. Se alguém quiser vir após mim, dia a dia, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Morrer no dia a dia para nós mesmos, para a nossa vontade. Estar em comunhão com o Senhor no dia a dia, ver qual é a boa e agradável vontade do Senhor para comigo no dia a dia, para conosco no dia a dia. Estar em comunhão. As pessoas procuram lugares hoje onde há atividades, retiros, coisas que preenchem aparentemente as suas vidas, atividades que não conduzem uma vida cristã verdadeira. São momentos passageiros. Não quer dizer que isso não deva ter dentro da igreja, não estou falando isso, mas boa parte, a atração, principalmente dos jovens, principalmente dos jovens, a atração é para algo, para satisfazer assim, que ele se sinta feliz, ele se sinta bem. Nós vemos pessoas que estavam aqui conosco em atividades direto lá, jogando baralho, algo que preenche um vazio que está dentro, e esse vazio só é preenchido com Cristo. Não tem outra pessoa para preencher a nossa vida a não ser Cristo. E se nós não vivemos
a mensagem da cruz, nós somos vazios. Vamos procurar, as coisas nas pessoas, nas instâncias, no momento, e não em Cristo. Jesus não preenchia a vida dos apóstolos com atitudes passageiras que agradavam a ela. Se você olhar nos evangelhos de Cristo, ele se relacionando com seus discípulos, ele não trazia coisas agradáveis, pelo contrário, mostrava para ele a realidade do reino do Pai, do reino do Senhor, a realidade para a qual ele tinha vindo. Ele mostrava e os conduzia para o arrependimento e a conversão e a troca de valores. O Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho, a mensagem da cruz, ele inverte os valores deste mundo. É andar contrário, é andar oposto. A cruz, a cruz na antiguidade, ela era usada como uma pena de condenação estabelecida pelos romanos, e era um sinal de maldição, de humilhação e de morte. E hoje, para a igreja salva e remida em Cristo Jesus, ela é sinônimo de bênção e de glorificação e de vida eterna. O Senhor Jesus transformou a maldição da cruz em bênção para os seus. Para todo aquele que crê em Cristo e vive a mensagem da cruz, tornou bênção. Ele se tornou maldito por nossa causa na cruz, para nos trazer a bênção, para sermos abençoados. Ele inverteu os valores. Há muitos crentes e líderes religiosos que hoje estão se tornando inimigos da cruz de Cristo, como se vê em Filipenses 3, de 16 a 21. Diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, irmãos. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Paulo chama de inimigos da cruz porque eles a rejeitam e vivem as suas vidas centralizadas em si próprios, buscando a sua satisfação pessoal. Hoje há muitos inimigos da cruz de Cristo espalhados dentro da igreja. Pessoas que usam o Evangelho para o bem e prazer humano, sem compromisso com o Evangelho da cruz. Não há Evangelho sem a cruz. Não há bênção de Deus sem a cruz. Não há salvação sem a cruz. A cruz é a verdadeira, a verdade, o resumo de tudo que nós cremos. Tudo que nós buscamos, ela é a ponte que nos conduz aos aposentos celestiais e eternamente. Jesus falava aos seus discípulos em João 14, a respeito que ele ia ser conduzido para a cruz, e Jesus confronta
né, e conforta o coração dos seus discípulos. Em João 14, 1,6, ele diz assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele traz uma direção aos seus discípulos. Primeiramente, ele estava falando que ele iria para a cruz, que ele ia morrer, né? E os discípulos não entendiam bem, não estavam entendendo bem, né? E se você ler no contexto anterior desse capítulo, desse espaço aqui, você vai ver que Pedro, né, não fala: se for preciso ir contigo, morrer contigo, eu vou morrer, né? E Jesus traz esse conforto, essa consolação dos discípulos, que serve para nós hoje, né? Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Não há outra pessoa, não há outro ser na face deste mundo que nos possa levar à salvação eterna, que nos possa levar ao reino eterno. Não tem, né? Jesus expressa que onde Ele estivesse, nós também estaríamos com Ele, né? Paulo escreveu a epístola de Coríntios, precisamente no capítulo 1, que eu já falei, ele pretende mostrar que todos aqueles que amam e abraçam a mensagem da cruz têm as suas vidas completamente transformadas por meio do Redentor Jesus Cristo, né? Na época, né, que Paulo escreve, os judeus pediam sinais, né, do cumprimento profético das Escrituras, pois eles se achavam sábios na lei. E isso era comum da parte dos judaizantes, porque desde Abraão até, né, eles, na época de Jesus, Deus Pai dava sinais para eles. Então, se não tivesse sinais que eles, vindo de Deus, eles não criam nada. Eles precisavam ter sinais, né? E os gregos, pelos seus raciocínios lógicos, eles eram homens sábios. Então eles não compreendiam o evangelho da cruz. Eles eram homens sábios da época, achavam o evangelho da cruz como loucura. E os gentios, aqueles que eram recém-convertidos, eles ficavam perdidos entre um e o outro, entre os judaizantes e entre os gregos, né? E eles ficavam, de uma maneira ou de outra, influenciados por um ou pelo outro. E Paulo escreve essas cartas para que eles sejam firmes naquilo que, na mensagem que havia sido pregada e ensinado no início da igreja para eles, que eles não se enredassem com vãs filosofias humanas, em cima de pessoas e sabedorias humanas, mas que eles pudessem viver o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus e esse crucificado, né? Eles precisavam dessa direção de Paulo. Paulo pregava a esses pequenos grupos de pessoas fazendo apologia
mensagem centralizada na cruz. Por isso nós amamos a cruz de Cristo, não como um objeto de adoração que se pendura na parede ou no pescoço, mas como símbolo da nossa redenção, da misericórdia de Deus para conosco, da nossa justificação, da nossa futura ressurreição gloriosa, quando o nosso Deus Jesus Cristo voltar, naquele grande dia. Então aqui devemos amar a mensagem da cruz. Por quê? Primeiramente, a mensagem da cruz é poder de Deus para os salvos. Como nós lemos, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O poder da cruz não é manifesto quando, como eu falei, penduramos no pescoço alguma coisa, mas essa mensagem da cruz ela é poderosa para nos livrar do velho homem, dos nossos pecados. Essa mensagem ela é poderosa para nos salvar da perdição eterna. Essa mensagem ela é poderosa para restaurar as famílias, para trazer a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. A paz que vem de Cristo. Essa mensagem ela é poderosa para nos dar esperança de que um dia nós estaremos para toda a eternidade com Ele. Essa mensagem nos traz essa esperança. Segundo, a mensagem da cruz é a única mensagem que nós precisamos, não há outra mensagem. Em 1 Coríntios 1, 22 a 24, como nós já lemos, visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Como eu falei, os gregos pediam sabedoria para entender o poder de Deus, e os judeus pediam um sinal para constatarem o poder de Deus. Paulo não abre mão de que a mensagem da cruz é salvação para todo aquele que crê, e ao mesmo tempo ela vem através da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Paulo entendeu que a mensagem que todo homem precisa, seja qual for a raça, seja qual for a etnia, é a mensagem da cruz que o homem precisa, que o ser humano precisa. A mensagem da cruz é que transforma a vida do ser humano. E Cristo, este crucificado e ressurreto, o resto é entendimento de bodes, é o show, é engodo do inimigo para aprisionar almas no sistema religioso. Somente Jesus e esse crucificado pode transformar as nossas vidas. Somente Ele, A igreja hoje, o mundo em si, ele conhece o Deus, Jesus, já ouviu falar? É um exemplo assim, eu coloquei aqui um exemplo. Alguém conhece o jogador Messi? Todo mundo conhece, As mídias, todo mundo conhece. Mas se você for lá na casa do Messi, bater palma lá, ó Messi, eu sou seu fã, Messi, eu conheço você, olha, eu torço pra você pra caramba, posso entrar e tomar um café com você? Ele vai deixar você entrar? Vai? Segurança, já me deixa passar na porta. Porque ele não te conhece. Ele não te conhece. Você conhece ele pela mídia, que ouviu falar, e assim muitas pessoas estão dentro da igreja. Mas naquele grande dia, a palavra do Senhor fala assim: olha, o Pai vai falar assim: olha, eu não te conheço, apartai-vos, porque eu não te conheço. Difícil, Aquele grande dia. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja,
Conhece o Pai, conhece a Cristo de ouvir falar, mas não conhece intimamente, não tem intimidade, não buscam intimidade com o Senhor, não buscam a palavra do Senhor, não oram, não lê a palavra, vem na igreja no final de semana, amém, amém, ouviu, foi embora, no meio de semana leva a sua vidinha de pecados, de mentira, coisas que não agradam a Deus, e naquele grande dia, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, apartados de mim. Sejamos como Jó. Antes eu te ouvia, te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É uma grande diferença entre o cristão e o evangélico, o crente. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo a cada dia, né? Precisamos conhecer a Cristo verdadeiramente, e esse crucificado. A mensagem da cruz nos dá segurança aqui e no porvir. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto nos ensina que estamos unidos a Cristo na sua crucificação, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua glorificação e no seu reino eterno. Isso significa que estamos unidos a Ele. Também temos segurança de que Ele nos abençoará aqui e na eternidade, já que essa união é total, indissolúvel e eterna. O que nos faz crer nessa união é que nos traz a segurança, e que nos traz a segurança é a cruz, que foi um símbolo de tortura e humilhação para Jesus, mas para nós símbolo de redenção, pois toda a maldição foi removida lá na cruz. A mensagem da cruz nos dá a certeza de que pertencemos eternamente a Cristo, a Jesus. A mensagem da cruz nos dá a segurança de que estamos salvos. A mensagem da cruz nos dá a alegria em Cristo Jesus. A mensagem da cruz nos dá a certeza de que Jesus olha e intercede por nós aqui até a eternidade. Não seja você um inimigo da cruz de Cristo. Não sejamos. Vivamos o evangelho transformador de Cristo, não um evangelho massageador do ego humano. Não podemos perverter essa mensagem. Nós devemos crer na obra redentora da salvação que há na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sejamos fiéis a essa mensagem, e temos que estar vigilantes a esses tempos vindouros, para que as novidades e as fábulas heréticas não nos enganem. Amamos a mensagem da cruz, pois ela nos proporcionou a reconciliação com Deus por intermédio de Cristo. A cruz foi um instrumento de Deus para nos trazer de volta para os seus braços, e nos seus braços nós estamos seguros. Jesus fala, né? Aquele que o Pai enviou, de maneira nenhuma a sair fora. O inimigo não vai das mãos de Cristo, né? Que Deus nos ajude nessa árdua, mas gloriosa carreira que nos foi proposta. Corramos com perseverança até o fim. Cruz, loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos e somos salvos, é o poder de Deus. Amém. Amém? Louvado seja o Senhor.